Boa tarde, amados. Aqui é o pastor Aroca do Ministério Voz da Verdade, em Santo André. Eu sou auxiliar do pastor Carlos Alberto Moisés, lá na igreja matriz, na sede do Ministério Voz da Verdade. E o Senhor colocou no nosso coração fazer pequeninos vídeos falando da palavra de Deus, para que a gente pudesse, de uma forma simples e eficaz, tentar mostrar o reino de Deus para vocês, tá? Bem-vindos a esse projeto em 2019. Eu e o Rubi, que somos os responsáveis e aqueles que planejaram isso, acabamos de orar entregando ao Senhor esse projeto. Que você faça parte dele e que a salvação entre na sua casa. Amém? Vamos lá, hoje eu queria falar de Romanos, capítulo 8, verso 32. Eu vou falar de uma doação, do modo com que nós nos relacionamos com Deus. Você se relaciona com Deus como filho? Será que a palavra de Deus tem sido eficaz na sua vida? Você tem pedido, você tem buscado e as coisas têm acontecido? Vamos ver o que a palavra nos diz? Romanos 8, verso 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja, o verso fala assim: como é que um pai que nos dá a maior riqueza que ele tem, que é o seu próprio filho, pode, depois de ter nos entregue o filho para morrer a morte de cruz, nos negar aquilo que nós precisamos para pregar o evangelho dele? Romanos está querendo dizer o seguinte: será que Deus, que seria tão incoerente ao ponto de fazer com que você começasse a viver um evangelho, começasse a buscar a presença de Deus, será que Ele daria a maior obra que foi criada no universo, que foi o corpo do seu próprio Filho, que foi o corpo de Jesus Cristo, e não nos daria condições de continuar levando o evangelho que Ele mesmo projetou? Acredito que não. No livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 11 e 13, nós temos uma palavra muito clara a respeito disso, que fala que se nós, sendo maus, quando nosso filho nos pede peixe, nós não damos uma serpente, e quando ele nos pede ovos, nós não damos escorpiões, Deus está querendo dizer, será que essa estrutura de barro, que não é boa, mesmo assim consegue fazer o bem? E Deus, que é bom em essência, que é amor em essência, nos daria alguma outra coisa? Tenho para mim que o Espírito Santo está tentando fazer uma ressalva, que se nós realmente nos aproximarmos de Deus, que se o nosso Espírito estiver ligado ao dele, se nós formos um com ele, se nós conseguirmos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e tivermos uma relação íntima e pessoal com Deus, aquilo que nós buscarmos na presença de Deus, nós vamos conseguir receber. Um versículo tem mexido comigo, fala que aquilo que os olhos não viu e aquilo que o coração não sentiu, que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram, que isso passaria a ser notório na nossa vida. E o Espírito Santo conversando comigo, colocando as minhas questões para ele me perguntava: você tem visto pessoas mortas ressuscitar? Você tem ido aos velórios e as pessoas têm se mexido no caixão? Você tem colocado a mão nos doentes e eles têm sarado? Você tem orado por casais que estão prestes a se separar, quando as crianças já estão sofrendo pela separação dos pais, e estes lares têm voltado a ser lares? Durante muito tempo eu estive no Evangelho e eu não vivi isso. Mas quando eu conheci Romanos 8,32, eu fui de volta para o princípio do Evangelho. E eu percebi que Deus nos deu a sua maior riqueza, que foi o corpo de Jesus Cristo, que o Senhor deu a si mesmo para morrer a morte de cruz, para que nós soubéssemos que nada que nós pedíssemos para Ele, Ele deixaria de nos dar. Nada. Eu tenho aprendido que se nós apresentarmos os nossos projetos a Deus, Ele é fiel e justo para nos dar. A palavra diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que Ele não nos faça bem. Pelo contrário, ela está estendida para aquele que precisar.
Então, onde você estiver agora, em qualquer local da sua vida, pare. Vá para um lugar onde você fique, você e Deus, nesse minuto. E peça a Ele aquilo que você precisar. Se tem uma doença incomodando a sua vida, incomodando a sua energia, incomodando o seu viver, tirando as suas forças e destruindo os teus sonhos, ajoelhe-se na presença dEle. Entregue a Ele pessoalmente, diga: Pai, como está escrito na Tua palavra, eu entrego na Tua cruz, essa doença ela não é mais minha, ela é Tua. Se os teus sonhos profissionais foram destruídos, entre na presença dEle com humildade e coloque a sua falta de capacidade ou a sua rejeição na presença dEle, que Ele vai levar generosamente na sua cruz. Não busque em homens. Relacione-se com aquele que pode resolver todos os seus problemas. Em hebraico, a palavra Pai significa Abba. E a explicação, o que realmente Abba significa é fonte inesgotável de recursos, fonte inesgotável de providências. Pai em hebraico nada mais é que aquele na onde nós podemos buscar todos os nossos recursos. Lembre-se, Ele deu seu próprio Filho por amor a você, para morrer a morte de cruz e levar todas as suas feridas embora. Entregue para Ele a ferida da sua alma, a ferida do seu ego, a ferida da sua personalidade. Vá lá na sua infância, pegue onde você foi machucado, volte na fresta rã da sua memória, entregue as suas dores e as suas debilidades a Ele, e Ele, que é generoso para conosco, vai nos dar aquilo que nós precisamos para ser varões do tamanho que Ele planejou. Fique com o Senhor. Lembre-se que Ele morreu a morte de cruz por você. E que hoje à noite, se você o convidar, Ele vai entrar e fazer morada na tua casa. Limpe a casa para Ele. Ele quer estar contigo. Boa noite. Fique na paz do Senhor.